Olá a todos, hoje a gente vai falar sobre fabianismo de novo. Eu tenho um vídeo aqui chamado Socialismo Fabiano Sócrates Explica, que está em voz eletrônica, onde eu incluí aqui uma matéria do Mises.com, mesclando com o estudo do Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, que tem uma obra muito interessante sobre esse tema. Então, eu vou ler aqui justamente um PDF que é parte desta obra, tá? O nome do livro aqui é Cadernos da Liberdade, uma visão do mundo diferente do senso comum modificado. Vocês podem procurar aí para comprar. Mas a questão é que é a seguinte, ele vai dizer que o fabianismo ele é uma doutrina e um movimento político ideológico socialista democrático reformista e não marxista, de concepção inglesa. Claro que o não marxismo aqui vocês vão entender ainda o que significa. Teve uma origem no Fabian Society, fundado em Londres no final de 1883 e início de 1884 por um grupo de jovens intelectuais de diferentes linhas socialistas, com o propósito de reconstruir a sociedade com o mais elevado ideal moral possível. Ideal moral, entre aspas. Objetivamente tinha a finalidade de promover a gradual difusão do socialismo, entendido como fim das injustiças econômicas e sociais da sociedade liberal, burguesa e capitalista. Na verdade, uma suposta elevação ou uma prescrição da justiça social. Objetivamente tinha a finalidade de promover a gradual, claro, porque o símbolo é uma tartaruga, então há uma graduação, às vezes até muito lenta, difusão do socialismo, entendido como fim da injustiça. Dessas injustiças que são vinculadas à economia capitalista e da sociedade em geral, sociedade liberal, burguesa, etc. Mas, ao mesmo tempo, rejeitava a doutrina marxista e, especificamente, a transformação pela revolução violenta. Então, obviamente que eles rejeitam ou rejeitavam a doutrina marxista no viés de uma revolução violenta. Tá ok? A ideia era o de que a transição do capitalismo para o socialismo poderia ser realizada por meio de pequenas e progressivas reformas, dando início ao socialismo no contexto da sociedade capitalista mesmo. No próprio capitalismo, com algumas alternâncias e mudanças pequenas, você poderia fazer com que o socialismo gradativamente fosse implantado na sociedade. Embora os primeiros fabianos ainda sofressem influência do marxismo, seus conceitos de economia não eram de Marx, mas de John Stuart Mill e William Stanley. Afirmaram que o utilitarismo, há tanto tempo usado para sustentar o individualismo, realmente, nas modernas condições, aponta para uma crescente intervenção estatal na economia para promover a maior felicidade e um maior número. O utilitarismo é aquela coisa, né? Supondo que haja um grupo e as pessoas estão passando fome. E aí, de repente, um dos líderes diz o seguinte para o grupo: olha, tem aquele fulano de tal ali, vamos matar ele e praticar o canibalismo para a gente morrer de fome. Isso vai ser útil para todos nós, tá ok? Então, façamos assim, porque embora ele seja uma vítima, isso vai ser algo necessário para a utilidade do grupo. Então, levando o utilitarismo ao seu radicalismo, você percebe claramente que existe uma aporia, né? O exemplo é, obviamente, para destacar isso. Continuando aqui, né? Contradizendo os marxistas, o Estado não é um organismo de classe a ser tomado, segundo o fabianismo, mas um aparelho a ser conquistado e usado para promover o bem-estar social. Os fabianos, portanto, rejeitam o socialismo revolucionário. Os membros do Fabian Society são principalmente intelectuais, professores, escritores e políticos, foram os principais fundadores. Aí ele vai citar aqui, né, os nomes: Beatrice Webb, George Bernard Shaw, inclusive eu deixei destacado no outro vídeo todos os personagens, inclusive o H.G. Wells, né, que é um escritor de destaque e que fazia parte do Fabian Society também. Efetivamente, o Fabian Society tem sido sempre um grupo de intelectuais. Seu proselitismo em determinadas questões segue uma política de permeação das suas ideias socialistas entre os liberais e conservadores, e eles tentam convencer as pessoas por meio de uma argumentação socialista objetiva e racional, em vez de uma retórica muito apaixonada, muito passional. Tá? A ideia, na verdade, é difundir o socialismo através dos debates públicos, etc. Acreditam que não existe uma separação nítida entre socialistas e não socialistas e que todos podem ser persuadidos a ajudar na realização de reformas para a concretização do socialismo. Com a adesão de Bernard Shaw em 1884 e de Sidney Webb em 1885, a sociedade começou a assumir seu caráter próprio, vindo a se tornar efetivamente socialismo a partir de 1887. Em 1889, 7 membros fundadores redigiram um livro que levou
o nome de Ensaios Fabianos sobre o Socialismo, resumindo as bases doutrinárias da sociedade. Sidney Webb e Bernard Shaw, repudiando o marxismo, né, pelo menos aquela parte violenta, reconheciam que o desenvolvimento promovido pelo laissez-faire, que é o capitalismo liberal, correspondia também a uma intervenção do Estado em defesa do trabalhador, ou, pelo menos, na melhoria da qualidade e das condições de vida. Você vê como era importante aquele debate que ocorreu após a crise de 29 entre Hayek e Keynes, né? Onde, infelizmente, o Keynes parece que ganhou em termos de opinião pública, não em termos de verificação intelectiva e até mesmo empírica, né? Embora a praxeologia da escola austríaca diga, claro, que ela tem um conceito muito a priorístico de uma ciência humana efetiva. Mas você vê isso também na experiência. Então o Hayek, infelizmente, pela opinião pública, ele acabou, naquele momento, né, perdendo o debate. Hoje você tem uma economia mainstream que é keynesiana, ao invés de uma que se tornou, não subalterna, mas se tornou, vamos dizer assim, um tanto underground, né, que é a famosa escola austríaca, que tem suas razões mais bem colocadas do que essa de cunho aí keynesiano. Infelizmente, é o que hoje nós percebemos, e isso dá base, né, o keynesianismo dá base também para o socialismo fabiano. A legislação, continuando aqui, sobre salários, condições de jornada de trabalho e a progressiva taxação dos ganhos capitalistas em meio um meio, aliás, inicial de realizar a equitativa distribuição de benefícios. O passo seguinte da direção do socialismo, em termos de reformas sociais profundas, será a adoção da propriedade e administração estatais das indústrias e dos serviços públicos. Recomendam também a criação do imposto único. É a prescrição deles. Isso aí, obviamente, se alterna de sociedade para sociedade, que tenta valorar essas prescrições iniciais do fabianismo. Eles são realistas e procuram convencer todas as pessoas, independentemente da classe que pertencem, e com argumentos lógicos que o socialismo é desejável e que seria melhor realizá-lo em termos de felicidade humana, né? A sociedade fabiana não se dispõe a se organizar em partido, permanecendo sempre como um movimento. Isso em termos, digamos, ideológicos. Aqui no Brasil a gente tem um partido que age com essas prescrições fabianas, a gente vai ver no decorrer do artigo aqui, que é o PSDB, no Brasil. Entretanto, em 1906, ele vai até explicar aqui, um grupo de fabianos sindicalistas, na verdade eles se juntaram aos sindicalistas, fundando o Partido Trabalhista Britânico, então ali já fundando um partido, que adota o fabianismo como uma das fontes da ideologia partidária. Em 1945, Party chega ao poder na Grã-Bretanha, expandindo o fabianismo. O partido no governo consegue realizar quase todo o ideário dos fabianos, e atualmente o Fabian Society atua principalmente como um centro de discussão intelectual e de propaganda e de difusão do socialismo democrático, e como uma referência na Grã-Bretanha para os socialistas. Antes da Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918, os fabianos tinham pouca preocupação com o movimento socialista em outros países. Durante o conflito adotaram até uma posição nacionalista um tanto exacerbada. Todas essas posições são contingenciais, não fazem parte de uma prescrição puramente ideológica, porque na política você trata com o planejamento, que no caso do fabianismo inclusive é a longo prazo, mas com a contingência, que tem a ver com as ações políticas a curto prazo. Então muita gente confunde que essas ações políticas a curto prazo refletem o aspecto ideológico de fulano e ciclano. Por isso que eles dizem que o PSDB aqui no Brasil é de direita. Mas não, o PSDB ele tem uma formulação simplesmente vinculada à prática política, à praxis política a curto prazo, que muitas vezes faz algumas pessoas pensarem que ele é um partido de direita, quando na verdade a visão dele é a longo prazo e inclui um plano de poder a uma socialização gradativa e lenta, e inclusive dolorosa, diga-se de passagem, para a economia e para a sociedade em geral. Continuando, com essa posição, em 1929, o movimento fabiano se propõe como uma espécie de terceira via. Identificação ambígua quando na propaganda política não vem acompanhada de uma decisão clara e ostensiva. Após o colapso da União Soviética, em 1991, o apelo sedutor dessa tal terceira via, que muitos dizem que estava, na verdade, vinculada a um plano do próprio Stalin de fazer uma espécie de tática das tesouras, não fazer um socialismo se opondo ao marxismo ou ao nosso socialismo, em vista de simplesmente abolir
a verdadeira oposição, essa sim preocupante. Mas essa é uma outra questão. Eu não sei se ele vai citar aqui, eu não lembro, eu já li esse artigo há algum tempo, estou relendo agora em vídeo para que você tenha acesso. Claro que você pode ler também, porque está linkado aí. Com essa posição, em 1929, o movimento fabiano propõe como terceira via identificação ambígua, quando na propaganda política não vem acompanhada de uma definição clara e ostensiva do que eles são realmente. Após o colapso da União Soviética, lá em 1991, o apelo, e se eu não me engano, o Muro de Berlim cai em 89, né? Acho que é 89 mais ou menos, e em 1991 cai a União Soviética. Então você vê que socialismo em crise. O apelo sedutor dessa terceira via voltou à cena para atrair a esquerda desorientada, claro, e os intelectuais idealistas sempre sensíveis às novidades. Repudiando o conceito de luta de classes, os fabianos, em geral, e aí um outro elemento que eles, digamos assim, colocam de lado, né, em termos de socialismo, em geral reconhecem que a lealdade ao seu próprio país vem antes de qualquer lealdade ao movimento internacional proletariado. Por isso que a gente não pode alocar ou realocar o PT numa análise como um socialismo fabiano. O PT ele representa algo que vai muito além disso e, na verdade, é uma espécie de bolchevique moderado por causa da contingência, não porque ele é moderado per se. Por que eu estou dizendo isso? Porque o PT está vinculado aí com todo um plano internacional, porque visa a América Latina e visa levantar o socialismo da América Latina, este tão decaído. E aqui no Brasil apenas no aspecto cultural, não no aspecto revolucionário. Só que o PSDB é uma outra coisa, gente. E aqui ele está declarando isso de maneira clara no artigo. Outra questão importante a se salientar, né, que essa disputa entre PSDB e PT é vinculada a uma oposição de... A gente pode colocar isso de uma maneira unipartidária imperfeita, porque é socialismo, ambos, tá? A gente vai ver isso claramente com a FHC daqui a pouco, mas brigam entre si porque tem alguns elementos ali de diferença. É briga de irmão, resumindo. Bom, isso não impede que o Bernard Shaw, em discordância com a atitude racionalista fabiana, fosse a favor de uma unificação do mundo, olha só, em unidades políticas e econômicas maiores. Determinados fabianos realmente manifestaram a aspiração de um Estado mundial, do tipo tecnocrático. Então tínhamos mais nacionalistas e outros mais internacionalistas. Cujo germe deveria ser o Império Britânico, com a fundação, ou função, aliás, de planejar e administrar os recursos humanos, materiais do planeta. Uma planificação, no final das contas, a aporia deflagrada pelo Mises, que eles não levam em consideração, infelizmente. A esse respeito, chama a atenção as relações de afinidade, se não de filiação, entre os fabianos e os círculos mundialistas anglo-saxões. Ele vai citar aqui os nomes. Vamos pular um pouquinho aqui para não ficar muito grande o vídeo. Que provavelmente foi a partir do conhecimento desta ideia do Império Mundial, da existência de relações fabianas com intelectuais e políticos norte-americanos e da atuação de certas organizações não governamentais nos Estados Unidos, que o senhor Lyndon LaRouche Jr. engendrou a teoria conspiratória de um eixo Londres-Nova York, da oligarquia financeira internacional, para a criação de um império mundial de língua inglesa, com a supressão dos estados nacionais. Entre as organizações não governamentais norte-americanas está uma denominada Diálogo Interamericano, fundada em 1982, aliás, cujos integrantes são notáveis personalidades permeadas pelo tal socialismo fabiano. Foi por intermédio do diálogo internacional que o senhor Fernando Henrique Cardoso, sim, o FHC, o brasileiro, se uniu em 1992 ao movimento fabiano, tentando atrair também o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Interessante, né? Vamos entender melhor isso, falando do diálogo interamericano. Vamos lá. A eclosão da Guerra das Malvinas em abril de 1982, e o agravamento da crise da dívida dos países latino-americanos trouxeram preocupação a um grupo de políticos, empresários, economistas e intelectuais norte-americanos, provavelmente permeados pelo fabianismo e integrantes de uma entidade privada internacional denominada Comissão Trilateral. 3 seminários foram realizados entre junho e agosto de 1982, sob patrocínio do Centro Acadêmico de Wilson, para examinar a situação no continente, que segundo entendiam, decorria, em primeiro lugar, da existência de regimes militares autoritários da América Latina. A situação se completava com a declaração da moratória do pagamento da dívida externa do México e com os movimentos revolucionários comunistas na América Central,
a Nicarágua, Costa Rica, Honduras, El Salvador e Guatemala. Em consequência, em outubro de 82, foi criada a entidade privada internacional, que é o DI, né, o Diálogo Interamericano, com a participação de personalidades da Trilateral e de 48 representantes da América Latina. Olha só que coisa interessante, né? 48 representantes da América Latina, incluindo os seguidores da teologia da libertação. Não foi, de certo modo, esse movimento da teologia da libertação que culminou no PT? Se você estudar um pouquinho da história do PT, você vai ver isso. Então, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi um dos fundadores do DI, que é o Diálogo Interamericano. Os termos do que o Diálogo Interamericano procurou forçar ou induzir a se submeterem os governos da região, essa procurava introduzir na política oficial lá nos Estados Unidos, foram implantadas ali. Então, a ideia de inspiração fabiana parece ser a de promover uma ampla abertura política nos países latino-americanos, muito ainda sob regime militar autoritário, muitos, né, que estão sob regime militar autoritário, de Venezuela, para dar espaço e condições para o restabelecimento da democracia, tá? Segundo ele, seria o ideal. E, consequentemente, para abrir caminho à transição para o socialismo reformista. Então, é fundamental que você tenha democracia antes de socialismo reformista fabiano. Porque eles abrem mão daquela especificação leninista de uma revolução violenta, certo? Então, é fundamental a democracia. Olha só como isso se contrapõe, né, ao PT, uma vez que o PT apoia governos que são linha dura, né, que são regimes autoritários, embora socialistas. Para tanto, haveria necessidade de remover os obstáculos existentes, de imediato, as forças armadas daqueles países. E aí já é uma coisa que envolve, né, inclusive, algo militarizado. É o enfraquecimento da soberania do país, começando pelas forças armadas. As sugestões ou exigências do DI, Diálogo Interamericano, foram levadas à execução por um empreendimento denominado Projeto Democracia, lá em 82. Submissão das Forças Armadas ao controle político-civil, participação das Forças Armadas no combate ao narcotráfico, criação de uma força militar multinacional para intervir em favor da paz no caso de conflitos regionais e de violação dos direitos humanos. Questão dos direitos humanos. Conceito de soberania limitada. Direitos humanos e meio ambiente. Bom, eu tive que dar pausa aqui para ver um negócio no telefone. Eu nem sei onde eu parei, deixa eu ver aqui. Conceito de soberania, a questão das metas, né? Conceito de soberania limitada, direitos humanos e meio ambiente. Inclusive a questão do meio ambiente é bem salutar aqui, né? Vocês podem procurar alguns debates aí sobre esse assunto com o professor Molion, né? Tem vários vídeos aí onde o professor aparece em programas televisivos, em programas da própria internet, em artigos. Ele é um especialista no assunto e ele deflagra claramente, né, essa farsa do aquecimento global para o desespero do Leonardo DiCaprio. Essa é uma coisa assim que as pessoas, infelizmente, admitem de uma forma passional sem estudar o assunto de uma maneira mais profunda. É um debate muito polêmico. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão de uma maneira muito definida, mas só para que vocês tenham uma noção de que isso não é, de maneira alguma, em termos de conhecedores do assunto, uma unanimidade, de forma alguma. Então a questão ambiental serve para o ponto de vista político, assim como a questão sexual. Essas duas coisas, elas são apenas uma espécie de motor para a agenda política. Isso que o pessoal, infelizmente, não entende. Outra questão é uma reunião realizada em 1986, que foram feitas algumas outras recomendações. Dentre elas, você tem a legalização, descriminalização seletiva de certas drogas. E aí você pergunta, mas o FHC é a favor da legalização das drogas? É. E aí dizem que o cara é de direita, conservador, mas não é, né, cara? Aí quando você entra nesse debate de legalização das drogas, vem aqueles caras anarcocapitalistas dizendo, não, você tem que legalizar porque é a questão da liberdade e tal, e não sei o quê. Bom, você tem que levar em consideração também outros elementos além do fator econômico ou da liberdade do indivíduo na sociedade. Porque nós estamos cercados, uma sociedade aberta a seus inimigos. Não que eu valorize tudo que o Karl Popper fala, mas de fato existe uma sociedade que está cercada de inimigos. Então você tem que levar em consideração essas agendas, ora bolas. E aí, quando você fala de legalização, é um dos pontos fundamentais para o fabianismo.
legalização das drogas. Outra coisa é o direito da União Soviética de se manifestar sobre assuntos ocidentais. Claro que à época, tá ok? Isso aí foi em 86, na década de 80. Criação de uma rede democrática com poder de se opor tanto aos comunistas quanto aos militares da região e reduzir a participação dos militares nos assuntos de natureza civil. Alguns membros mais radicais de orientação fabiana defendem também a criação de um tribunal internacional para julgar pessoas acusadas de violação dos direitos humanos, inclusive com a revisão da anistia de que se tenha beneficiado militares que lutaram contra a subversão comunista em seus países. O diálogo preocupou-se ainda com os problemas considerados de segurança nacional, as imigrações desordenadas de latino-americanos para os Estados Unidos. Interessante que a questão migração está muito em voga hoje, né? Tem um vídeo, inclusive, falando do assunto. Considerou que o controle da natalidade nos países de terceiro mundo seria a única salvação para evitar a descaracterização da cultura americana. Inclusive tem um livro que eu infelizmente ainda não li, mas eu consegui alguns resumos, que é o Império Ecológico, do Pascal Bernardin. Acho que é assim que pronuncia, né? Ele tem o famoso livro aí, Maquiavel Pedagogo, que eu vivo recomendando. E nesse livro, Império Ecológico, até onde eu entendi, existe uma prescrição sobre essa coisa do controle de natalidade, até que ponto essa questão é fundamental ou não na nossa sociedade. Eu tenho um vídeo falando sobre o capitalismo, brincando, né, chamando o capitalismo de capitalismo, para fazer uma ironia com esses professores idiotas aí de história e de outras áreas que defendem um socialismo totalmente enviesado, né, seja pelo marxismo, seja por outras vias. Mesmo não enviesado, mas o socialismo em si já é enviesado pela própria estrutura. Mas eles defendem isso e eu falei, olha, nesse sentido, se a gente olhar bem, o capitalismo foi bom para a sociedade porque o crescimento populacional deflagra claramente a qualidade de vida das pessoas, que mudou e melhorou, né? Hoje, no mundo, a gente tem 7 bilhões de pessoas. Aí os caras ficam com essa coisa da agenda da natalidade. E essa questão é muito assim, fundamental compreender, porque a natalidade, na verdade, é um conceito muito ambíguo, já que existe no mundo muito espaço para mais gente, existe suprimento para muita gente ainda no mundo. E 7 bilhões ainda é pouco, se a gente considerar o aspecto geográfico, né, do planeta. Mas vamos continuar. Note-se que lealdade nacional é mais forte do que internacionalismo fabiano. Após a derrocada da União Soviética, o DI passou a recomendar o acolhimento dos comunistas impostos do governo, uma espécie de esquecimento e pacificação, ou de coexistência dos contrários. Em apoio ao projeto Democracia, 2 outras entidades foram criadas. A primeira em 1983, que é o Fundo Nacional para a Democracia, que se organizou para constituir e promover recursos financeiros para esse projeto, e recebe contribuições de fundações como a Fundação Rockefeller e outras. Tá? Eles têm um vínculo próximo com o fabianismo. E segundo LaRouche, subsídios do Congresso dos Estados Unidos. Então os recursos são repassados a organizações não governamentais, a ONGs, partidos políticos, sindicatos, jornais, programas universitários e toda organização e movimento que possa difundir e contribuir para a realização de objetivos de projeto democrático. E a questão é quem determina ou quem dá subsídio à democracia é o poder estatal. Então, inevitavelmente, o Estado cresce para a democracia crescer logo em seguida. Veja só que paradoxo isso, né? A outra entidade, a Comissão Bipartidária Nacional, 1984, também conhecida como Comissão Kissinger, foi criada para tratar especificamente da situação revolucionária da América Central, relacionada com o confronto leste versus oeste da Guerra Fria na época, né? O fabianismo entrou no Brasil com Fernando Henrique Cardoso e as teses do projeto Democracia foram por ele implementadas, principalmente após a sua eleição. Então vamos ver o fabianismo no Brasil. Vamos lá. O fabianismo chegou ao Brasil com Fernando Henrique Cardoso, famoso FHC, retornando ao país depois de seu asilo político na Europa, com seus companheiros do chamado Grupo São Paulo, todos ex-militares da Ação Popular Marxista-Leninista. Isso mesmo que você está ouvindo. O Fernando Henrique fazia parte de um grupo chamado Ação Popular Marxista-Leninista. Marxista-Leninista. Olha essa que coisa. Aí ele foi asilado aqui, está colocado, na Europa, depois de ter passado pelo Chile. Fernando Henrique Cardoso reformulou suas crenças marxistas e passou, obviamente ele fez um revisionismo nelas, e passou a pretender filiação junto ao internacionalismo, oriunda da Segunda Internacional. Como é que um cara desse pode ser cotado para ser um indivíduo de oposição direitista? Gente do céu, que absurdo.
A iniciativa coincidia com o esforço de Leonel Brizola, 1978-79, ainda asilado também, para juntar-se à Internacional Socialista na Europa. Com ousadia e persistência aproximou-se dos expoentes socialistas europeus, particularmente de Mário Soares, do qual conquistou o apoio e a amizade. Miguel Arraes e Fernando Henrique tudo fizeram para neutralizar o ex-governador, inclusive com a elaboração de um dossiê depreciativo. Desculpem aí que o microfone está muito perto aqui, estou falando, e está saindo vento junto, respiração. Inclusive com a elaboração de um dossiê depreciativo que o FHC entregou a Mário Soares. Nada disso adiantou na reunião da Internacional Socialista em Viena, 1979, a organização, por unanimidade, fez opção por Brizola. A plateia, derrotados, FHC e Miguel Arraes assistem ao vitorioso discursando na condição de líder brasileiro da social-democracia e representante oficial da organização no Brasil. Olha só que coisa, né? Ele desejava esse cargo e não conseguiu. O insucesso, então, levou Fernando Henrique a se aproximar do movimento fabiano. E em 1982 ele participou da reunião de fundação do Diálogo Interamericano, que é o DI, com sede lá nos Estados Unidos. Ao retornar do seu alto exílio, em 1979, o FHC e os seus correligionários do grupo populista ingressaram no Partido do Movimento Democrático Brasileiro, onde, com outros anistiados, de esquerda, obviamente, constituíram a ala dos autênticos, entre aspas. Participaram da Constituinte de 87 e 88, olha só, onde o grupo de FHC desempenhou um ativo papel na tentativa de implantar o socialismo e o parlamentarismo no Brasil. Na Constituinte é interessante notar, né, a convergência das esquerdas reformistas e revolucionárias, todas procurando ampliar ao máximo as franquias democráticas, que é uma coisa fundamental para o fabianismo. E logo após a Constituinte de 1988, o grupo de Fernando Henrique e diversos outros chamados autênticos, como a gente viu lá, divergiam e saíram do partido, né? Fundando então o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, o famoso PSDB, que é a tal direita do Brasil. Olha só de onde que saiu a direita do Brasil, gente. Estava assim criada a organização política do fabianismo no Brasil. Pois é. Em 1992, o senador Fernando Henrique Cardoso participou da reunião do Diálogo Interamericano de Princeton, para o qual convidou nada mais nada menos do que o Luiz Inácio Lula da Silva e alguns outros membros do Partido dos Trabalhadores, que já existia. Para o diálogo, o desaparecimento da União Soviética tinha deixado, que foi em 91, né? Então em 92 eles fizeram isso, e o desaparecimento da União Soviética tinha deixado os esquerdistas revolucionários da América Latina sem base nem apoio qualquer. Entretanto, por isso que ele foi convidado, não, Lula. Entretanto, reconhecia que sua organização e capacidade de mobilização ainda poderia ser úteis para o programa pretendido por essa entidade. Podemos aduzir que o PT, como partido laborista, tivesse muita afinidade com o fabianismo. Daí porque estava sendo atraído por eles, ou pelo menos foi convidado. O primeiro ponto de uma ação comum foi a opção pela via eleitoral, buscando-se o abandono da violência armada. E o Lula, já comprometido com o Fórum de São Paulo, que é uma outra coisa, concordou com o programa, mas não se filiou ao Diálogo Interamericano. Então ele não é filiado a esse movimento. E em 1994, o FHC se elegeu presidente da República, como todos nós sabemos, na condução política de sua administração e nas relações com o Congresso, onde não tinha maioria, usou o poder e certos recursos autoritários, valeu-se descontraidamente das medidas provisórias, fugindo das resistências parlamentares, sem muito esforço, mas com uma eficiente e convincente renegociação ou negociação individual com os parlamentares. Conseguiu a emenda à Constituição, quebrando o antigo e a antiga e imprudente tradição republicana que não permitia a reeleição do presidente da República. Então aí passou a existir a chamada reeleição. Tá? Para assegurar o segundo mandato, o Fernando Henrique tratou de manter a estabilidade monetária do famoso Plano Real, que já lhe havia garantido a eleição em 94. Para pagar dívidas públicas, o serviço desta dívida e remunerar investimentos financeiros foi buscar recursos num vasto e discutível programa de privatizações.
A esquerda de oposição lhe fez e faz ferina crítica, estigmatizando-o de neoliberal. Olha só os liberais do Brasil, olha só de onde que eles saíram. Não tão grande ofensa para um socialista fabiano, já que eles usam vídeo símbolo pele de cordeiro em couraça de lobo. Com relação às recomendações do diálogo interamericano expressas no projeto democrático, podem ser citados as seguintes realizações de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive sobre o neoliberalismo, tem um vídeo aqui falando o que é realmente o neoliberalismo. Vocês podem procurar aí, está disponível em uma das playlists, tá? E aí os tópicos aqui, né? As recomendações do diálogo interamericano. Primeiro, abertura democrática com franquias ampliadas e garantidas na Constituinte com o trabalho de FHC, do Fernando Henrique, nas comissões do Mário Covas, no plenário. Acolhimento dos comunistas, primeiro no partido, depois nos cargos de governo e, finalmente, com indenizações das famílias de terroristas mortos pela repressão, de início limitadas às dos que morreram nas prisões e agora generalizadamente. E aí, quando eu leio isso aqui, eu fico pensando no João Dória, né, cara? Aquela coisa de, ele não sabe, né? O apelo à ignorância do João Dória. Ele é uma boa pessoa, mas não sabe de nada. Olha, eu duvido que ele não saiba dessas coisas, sinceramente, cara. Eu acho que é impossível que ele não saiba. Terceiro, afastamento sumário do serviço público ou veto de nomeação de qualquer pessoa acusada de torturador ou de ter pertencido a órgãos de segurança durante o governo dos militares presidentes. A demissão ou veto era imediato, sem qualquer apuração formal ou de provas das acusações num ato ilegal de restrições à lei de anistia. Quarto, submissão das Forças Armadas, isso mesmo, submissão ao controle político-civil com a criação do Ministério da Defesa. Por que tem Ministério da Defesa? Tem um motivo. Afastando os militares de participarem e influenciarem nas decisões nacionais, inclusive nos assuntos de segurança. Isso aqui, obviamente, vai minar a soberania do país, né? Foi aventada também a criação de uma Guarda Nacional para retirar o Exército ou restringir sua destinação constitucional de defesa da lei, da ordem dos poderes constituídos, não dispondo de recursos para tal projeto, e a iniciativa ficou limitada à criação de um segmento fardado da Polícia Federal, subordinada ao Ministério da Justiça. Pois é, são vários tópicos aqui. Bom, vamos ler, vai. Uso e suporte às organizações não governamentais de inspiração e de ligação a entidades internacionais fabianas e outras, com transferência de funções públicas e de recursos governamentais, particularmente nas áreas de educação, saúde, segurança pública, meio ambiente, direitos humanos e complementação social. Foi promovida uma ampliação do Estado que daria inveja, inclusive, a um projeto concebido aí pelo Antônio Gramsci. Até ele ficaria com inveja, porque ele também tem um neomarxismo reformulado, né, em vias culturais e tal. Similar ao fabianismo também. Mas não é a mesma coisa, tá? Fernando Henrique é seguidor dos conceitos da terceira via, participando das ideias de um consenso internacional de centro-esquerda. Inclusive tem terceira via para tudo que é lado. Dizem que o nazismo era uma terceira via, né? Outros colocam uma certa direita, ou extrema direita, que também existe, enfim, como terceira via. Então esse conceito vai se modificando dependendo do prisma de dualidade que você tem em relação às relações políticas. Aqui, para o Fernando Henrique, eles colocam então como uma terceira via, que é um consenso internacional de centro-esquerda. Tá? Um partido do PSDB se realoca como centro-esquerda. Acompanhando a posição de Anthony Giddens, que é um teórico da terceira via. Se eu não me engano, ele é sociólogo. Bom, depois eu dou uma pesquisada sobre isso. Mas enfim, teórico da terceira via. Tony Blair, famoso Tony Blair, que é o líder trabalhista inglês. O Bill Clinton. Então você vê que são nomes bem conhecidos, né? E outros também. Não vou citar todos aqui, não. Mas enfim, o governo FHC, de 94 até 2002, deixou o país com gravíssimos problemas sociais e econômicos, pouco tendo feito para a realização da transição para o socialismo. As lentas e progressivas transformações são próprias do processo reformista fabiano. Portanto, não se fale de fracasso, porque a semente desta vertente social-democrática está plantada e aparentemente superou no país
a linha da Internacional Socialista representada pela decadente Partido Democrático Trabalhista do famoso Leonel Brizola. Tanto é verdade, como a gente já leu aqui, que por conta dessa vitória brizolista é que foi formado o PSDB. Por outro lado, o movimento fabianista pôde e pode realizar em determinados momentos um papel subsidiário da esquerda revolucionária. Ele tem o seu papel, mas dentro de um mecanismo muito complexo. Muitos aspectos da concepção pragmática do fabianismo coincidem, obviamente, claro, com certos progressos ou processos gramscistas, de mudança pacífica e progressistas para conquistar a sociedade civil. Você pode, inclusive, fazer essa diferenciação colocando o PT como um partido mais de cunho gramsciano e o PSDB como um partido de cunho fabiano. E eles coincidem em algumas coisas e discutem em outras. Acho que essa seria uma boa síntese, não sei. E aí com mudanças pacíficas, progressistas para conquistar a sociedade civil e enfraquecer a sociedade política. Quando você vê, por exemplo, o Lula, né, ano passado, lá em cima das carretas ali, né, das tais procissões, entre aspas, religiosas do PT, falando para todo mundo, olha, não vamos aderir à violência, gente, vamos ser pacíficos e tal, todo aquele argumento demagógico, que serve, inclusive, para alguma coisa, né, pelo menos não houve violência por parte desses grupos, que poderia ter havido. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem uma compreensão gramscista da coisa, né, de uma mudança não violenta. Né, não é um aspecto puramente leninista. Essa que é a questão. Depois de 1980, os dois fatos novos mais significativos ocorridos na esquerda do Brasil foram as presenças do fabianismo reformista e do gramscianismo revolucionário. Que interessante isso, né, cara? Tem muita gente que não sabe de uma coisa tão importante como essa. Felizmente você está lendo aí para saber. Está ouvindo, aliás, o que eu estou falando para saber. Terminado seu governo, o Fernando Henrique Cardoso agora é um homem do mundo, né? Promovido e badalado pelos movimentos e organismos da esquerda internacional. Lembro um pouco, fala o autor aqui, de Bernard Shaw, um dos fundadores do fabianismo na Inglaterra, marxista reformado que se transformou em socialista reformista. A diferença fica na retórica vazia e na produção literária reduzida do intelectual brasileiro, né, que não tem esse repertório do Bernard Shaw. Apesar de tudo, o FHC voltará pessoalmente ou representado, mas voltará. Quem sabe na pele do João Dória, não sei. Bom, gente, é isso. O artigo é extraído do livro Cadernos da Liberdade, o autor Sérgio Augusto de Avelar Coutinho. Tem os dados aqui, eu não sei se esses dados estão atualizados para adquirir o livro, mas enfim, é isso. Então, grande abraço e pensem no que foi dito aqui, porque isso é muito importante.